omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 16 de janeiro, a Igreja celebra a memória dos santos mártires, São Berardo e os seus companheiros. São Berardo era franciscano e foi enviado pelo próprio São Francisco para evangelizar a Espanha, que estava tomada pelos mouros. Eles passaram por Portugal a pé. Nessa viagem, eles encontraram o jovem Fernando, o futuro Santo Antônio, que ficou impressionado com o testemunho daqueles homens que, com alegria, estava indo ao encontro do martírio para anunciar Cristo àqueles que não o conheciam. O testemunho daqueles homens tocou profundamente a vida de Fernando, o futuro Santo Antônio. Com muitas dificuldades, dependendo da providência divina, chegaram até Sevilha. Ali começaram a pregação, e o Evangelho já começou a incomodar muitas pessoas que não queriam ouvir a verdade, pois estavam obstinadas no próprio erro. Porém, o anúncio daqueles homens eram acompanhados também pelo seu testemunho de vida. Isso fez com que muitas pessoas abrissem o coração ao Evangelho e se convertessem. Eles chegaram a pregar até para o rei mouro, porque até o rei tinha o direito de conhecer a beleza do Santo Evangelho. Porém, naquele tempo, como nos dias de hoje, em todos os tempos, pregar o Evangelho envolve riscos, e por isso eles foram deportados para Marrocos, e por ordem do rei mouro. Ao chegarem em Marrocos, eles não desistiram da sua missão evangelizadora, continuaram a evangelizar, e muitas pessoas se sentiram atraídas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que se convertiam pediam para receber o batismo, tornando-se assim cristãos. Isso irritou profundamente o rei mouro, que, influenciado por alguns fanáticos, ordena que aqueles frades sejam flagelados e depois decapitados. Os restos mortais desses mártires foram levados triunfantes para Portugal, e os restos mortais passaram por Lisboa, novamente encontrando o jovem Fernando, que agora, diante do testemunho do martírio daqueles homens, não tem dúvida de se tornar também ele um franciscano, e ele se tornaria o grande Santo Antônio. São Francisco, ao saber da morte dos seus filhos, exultou de alegria e louvou a Deus, porque eles haviam morrido por amor a Jesus Cristo. Que estes santos mártires que foram mortos em 1220 por amor à verdade e porque amaram a Deus e anunciaram o Evangelho, possam interceder por cada um de nós. Queridos irmãos, ao contemplarmos o testemunho desses santos mártires, que não tiveram medo, mas pelo contrário, porque sabiam que o Evangelho era a maior riqueza das suas vidas, anunciaram a todos aqueles que encontraram, e por causa disso pagaram com a própria vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Então, diante desse testemunho, nós percebemos quanto amor existia no coração daqueles 5 homens, 5 frades franciscanos, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Que eles possam nos ajudar a não termos medo de anunciar hoje o Evangelho, mesmo que encontremos pessoas que fiquem desgostosas de ouvir a verdade, mas que possamos, sem medo, anunciar, porque todos têm o direito de conhecer a beleza do Santo Evangelho. Senhor Jesus Cristo, nesse dia em que celebramos São Berardo e os seus companheiros mártires, estes homens que, por obediência a São Francisco, foram pregar o Evangelho a pessoas que não queriam ouvi-lo, pedimos, Senhor, a Tua graça, que não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, mesmo quando aqueles que vão nos ouvir não querem ouvir a verdade, porque estão obstinados no seu erro. Dai-nos a graça, Senhor, de compreender que todos têm o direito de ouvir o Evangelho, e que todo espírito, Senhor, do politicamente correto, que muitas vezes nos impede de anunciar a verdade a todas as pessoas, dai-nos, Senhor, superar todas essas coisas e anunciar a todos, independente de quem sejam, para que todos tenham a oportunidade e a alegria de Te conhecer. Dai-nos a graça, Senhor, de primeiramente experimentarmos isso em nossa vida e de testemunharmos a nossa pregação com a nossa vida,
como fizeram estes santos mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Berardo e os seus companheiros mártires, rogai por nós.